Boa noite, que Deus abençoe a cada um que está acompanhando essa segunda aula do curso de obreiro aprovado da Escola de Discípulos da Igreja Força da Unção. Desde já, eu já quero que vocês abram o livro de Tito, capítulo 1, versos 6, que o obreiro, para ele ser um obreiro, ele tem que ter isso aqui na vida dele. Ele tem que ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, e não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem torpe, nem ganancioso, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegando-se à palavra de Deus fiel, que segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Glória a Deus. Aqui, a palavra de Deus está falando que para a gente ser obreiro, missionário, pastor, bispo, apóstolo, ou o que seja, temos que ter caráter, temos que ter testemunho, um casamento abençoado, um casamento irrepreensível, né? Que o marido e a mulher sejam unidos e que tenha filhos, que os filhos sejam crentes também, obedientes aos pais, à mãe, e que o obreiro seja marido de uma só mulher. O obreiro, para ser obreiro, ele não pode viver com as mulheres da cidade inteira, ele tem que ter a única esposa, ser casado somente com ela, viver somente com ela e amar somente ela. E é para sempre, porque o casamento, ele não é para casar hoje e se separar no outro dia, não. O casamento, ele tem que ser para sempre. E o obreiro é aquela pessoa que é irrepreensível, com um marido irrepreensível, de uma só mulher, diz, de uma só mulher, em Tito, capítulo 6, do 6 em diante. De uma só mulher que tenha filhos crentes e que também não seja acusado de nenhum problema, que não sejam insubordinados, que sejam pessoas que caminhem somente no Evangelho do Senhor, porque é indispensável que o bispo, o pastor, o obreiro, o missionário, o evangelista, o membro, seja irrepreensível, como o dispenseiro de Deus, não arrogante. O obreiro, ele não pode ser arrogante, ele tem que ter humildade, ele tem que saber ouvir e ele tem que saber transmitir àquele que não tem a dignidade de ouvir o seu líder, o seu pastor, aprender, sentar numa cadeira para escutar. Esse não é digno de ser obreiro, porque o obreiro, ele não pode ser arrogante, ele não pode ser orgulhoso, ele não pode ser prepotente. O obreiro tem que ser aquele cara top de linha, tem que ser aquele homem de Deus, simples, humilde, que a igreja venha se espelhar nele. Amém? Não irascível, não dado ao vinho,
que não seja um bebarrão, que não seja um raparigueiro, seja um homem direito, não viva bebo, não dado a nenhum vinho, nem violento, brigando com a esposa, dando nos filhos. Não, tem que ser uma pessoa calma, tranquila, paciente, obediente à palavra de Deus, um bom pai, um bom filho, não cobiçoso, não torpe, que não tenha ganância pelo dinheiro, e sim amor pelas obras, né? Antes, hospitaleiro, que seja hospitaleiro, receba bem os irmãos quando chegar na sua casa, ofereça-lhe comida, seja uma pessoa boa, não seja uma pessoa muquirana, amarrado, porque tem muitos obreiros que comem pão e guarda para comer no outro dia, esconde, se chegar uma visita, esconde o comer na geladeira, esconde o comer no fogão, não. Não pode ser ganancioso, tem que ser uma pessoa boa, legal, que não tenha pena de dar um prato de comer a ninguém, que seja bem sóbrio, que seja uma pessoa justa, fiel na palavra de Deus, piedoso, que tenha domínio de si próprio, seja uma pessoa que saiba se dominar, né? Que saiba se dominar, tenha domínio, porque tem obreiros que ele não tem domínio. Por exemplo, chega uma pessoa na igreja, um bêbado, ele não usa sabedoria, ele quer logo agredir aquele bêbado, expulsar, dar empurrão, xingar. Isso aí não é certo, né? O obreiro ele tem que ser sábio, ele tem que ter domínio de si, ele tem que saber trabalhar na obra de Deus com amor, com tremor, com dedicação. Ele tem que ser muito apegado na palavra, diz aqui no Novo, muito apegado à palavra de Deus, fiel à esposa, fiel à palavra de Deus, fiel a Deus, pagar preço na madrugada, orar bastante, né? Orar, jejumar, se consagrar, meditar na palavra, ser um trabalhador, um bom patrão, um bom funcionário, segundo a doutrina de Deus, e de modo que tenha poder tanto para exortar, quanto para ensinar, como para convencer e os que contradizem. Ele tem que ter sabedoria para combater com bom combate todo tipo de situação. Ele tem que estar meditando na palavra de Deus para ensinar às pessoas a doutrina santa e sagrada de Deus, né? E ensinar com amor, saber contextualizar o que está escrito na Bíblia, saber ensinar de maneira impecável, né? Porque tem obreiros que não são preparados, eles são pessoas despreparadas, eles não sabem nem pronunciar a palavra Bíblia, muitas das vezes pessoas que não têm estudo teológico, não se prepara, não busca conhecimento. Eu conheço obreiros que são derramado óleo sobre sua cabeça. O obreiro é analfabeto e o pastor muitas das vezes consagra porque ele quer que aquele obreiro seja piniqueiro da casa de Deus. A verdade é essa, né? Quer que o obreiro ele seja um piniqueiro da casa de Deus e não é assim. O obreiro ele não pode ser consagrado só para estar lavando banheiro das igrejas. Não. Ele só pode ser consagrado, ordenado, ungido, se ele tiver realmente o chamado. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para a obra de obreiro. E é isto, minha gente. Que Deus abençoe a cada irmão. Se você estiver gostando das aulas, já curte, já segue, já compartilha no YouTube, tá bom?